Vocês estão bem? É um prazer enorme estar mais uma vez reunidos com todos vocês. Que Deus abençoe vocês sempre, mesmo nesse tempo de pandemia que estamos reclusos a nos reunir aqui na igreja. Nós podemos, dessa forma virtual, louvar ao nosso Deus por todas as coisas que Ele faz por nós. Por isso, vamos iniciar esse nosso culto louvando a Deus com um hino amoroso e humilde servo. Que Deus os abençoe sempre. Amém. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nos queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como vieste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Vossa luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores, em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Vamos iniciar então invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, de coração sincero, vamos nos achegar aqui diante de Deus e pedir a Deus que perdoe todos os nossos pecados. Tal como estou tão pecador,
Meus queridos, como diz o Salmo para esse dia, o Salmo 66, lá nos últimos versículos, o salmista diz: entretanto Deus me ouviu e atendeu a minha voz e a minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de todos nós, tal tamanha compaixão que entregou o seu Filho para morrer numa cruz, para salvar, para dar perdão a todos nós. E ao que creem em seu nome, lhes deu a permissão de serem feitos filhos de Deus. E prometeu o Espírito Santo: quem crer e for batizado será salvo. Ó Senhor, concede a todos nós. Amém. Assim, perdoados os nossos pecados, vamos louvar ao nosso Deus com um salmo para esse dia, com um introito. Iremos cantar o introito deste domingo. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua palavra permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tem conservado a minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Vamos agora orar. Ó Deus, doador de tudo que é bom, pela tua santa inspiração, concede que possamos pensar naquelas coisas que são corretas, e pela tua misericórdia, pela tua direção, possamos realizá-las. Através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura de Atos 17, versículos 16 até o versículo 31. Assim está escrito: enquanto esperavam Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado a ver a cidade cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali.
Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo anunciava Jesus a ressurreição. Então eles o levaram para uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muitos religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele a quem eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Por meio de um homem, Ele escolheu e deu a prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Até aqui a leitura de Atos. A epístola para esse domingo está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 22. E onde está escrito: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa, e assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo,
mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. E essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Glórias a ti, Senhor. Graça e paz. A leitura do Evangelho para esse domingo está registrada em João, capítulo 14, versículos 15 até 21, onde lemos assim. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meio do Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Glórias a ti, ó Cristo. Vamos confessar a nossa fé cantando o hino que seguirá. Nós cremos todo em um só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo eterno amparador dos que em aflições se veem. Estreou no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Que o bondoso Deus, esse que é Pai,
Filho e Espírito Santo esteja conosco para meditar nas palavras que ouvimos do texto de Atos, onde Paulo pregou na sinagoga para judeus e não judeus, para gentios, e que está registrado para todos nós. Que o Espírito Santo nos abençoe. Amém. Agora nós vamos para uma pequena aula de história. Uma pequena aula de história antiga e também da atualidade. A Grécia é um país muito antigo e é considerado o berço da civilização ocidental. Atenas é a sua capital e, obviamente, o grego é a língua que eles falam. Antes de Cristo, antes também de Paulo ir pregar essa cidade, a religião predominante era a politeísta. Eles, ou seja, adoram vários deuses. Por toda a cidade de Atenas, atualmente, é possível ver as ruínas dos templos construídos em devoção a esses deuses: Dionísio, Afrodite, Atenas, entre diversos outros deuses. São deuses que tinham a forma humana, que se relacionavam com os seres humanos e geravam filhos entre eles, esses que são chamados de semideuses. Existem muitos mitos sobre isso e nós conhecemos alguns deles. Os deuses gregos tinham também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Eles se apaixonavam, sofriam, conheciam aventuras e desventuras, e os gregos falavam deles como se fossem pessoas. Contavam as histórias das suas vidas, as suas lutas, seus sentimentos, diversas outras coisas também. Algumas dessas lendas dos deuses são conhecidos por nós, e existem até filmes e livros a respeito deles. Nós conhecemos alguns deles. Eu falo aqui de Hércules, Perseu, Aquiles e a flecha em seu tendão, Zeus, Minotauro, Perseu e vários do panteão grego. Os gregos acreditavam que suas vidas eram diretamente afetadas pelos deuses. Por exemplo, se há tempestade, algo não agradou aos Zeus. Se há tempestade no mar, Poseidon. Ou seja, todos os deuses não só eram uma divindade eterna, como também tinham determinadas áreas de atuações que relacionavam diretamente com a vida dos gregos. Foi nessa Atenas, centro de adoração a esses deuses e ídolos, que Paulo pregou. O apóstolo estava em sua segunda viagem missionária. Ele tinha passado pela Síria e Cilícia, Troade, Filipos, Tessalônica e Bereia. E estando em Bereia, foi levado pelos cristãos até Atenas, porque os judeus souberam que Paulo estava pregando em Bereia e começaram a tumultuar e perturbar o povo por causa dessa pregação de Paulo, Silas e Timóteo. E o texto bíblico diz que Paulo, já em Atenas, esperava Silas e Timóteo, que tinham continuado em Bereia, mas eles já haviam recebido ordem para vir rapidamente até Atenas e fosse se encontrar com Paulo o mais rápido possível. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltou em face de tanta idolatria que existia na cidade. A cidade tinha como padroeira, por exemplo, a deusa Atenas. Daí vem o nome da cidade. E um dos principais templos da cidade
era o Panternon, que exibia grandes estátuas, de vários deuses, entre eles Atenas, que era a padroeira da cidade. E isso irritou bastante o apóstolo, levando-o a pregar sobre o verdadeiro Deus, não aqueles ídolos que eles adoravam, mas o verdadeiro Deus nas praças e nas sinagogas. Durante todos os dias em que ele ficou ali na cidade. No texto do Evangelho que nós lemos, Jesus disse que iria enviar o Consolador para que nós não ficássemos órfãos depois da partida dele, e enquanto ele não regressava a julgar os vivos e os mortos. E esse mesmo Consolador é o Espírito da verdade. Este Espírito, o Espírito Santo, moveu Paulo em meio a tanta idolatria, moveu o apóstolo a não ficar calado, mas a falar a verdade, a falar daquilo que ele cria. E Paulo pregou a verdade. E aquilo que Paulo falava nas praças, sinagogas, causou tanto alvoroço na cidade, pois eles gostavam de ouvir a respeito da religiosidade. Eles eram religiosos, mas eles tinham vários deuses, que eram onde eles depositavam a confiança. E Paulo pregou. E as pessoas, ao ouvir Paulo pregar incessantemente sobre esse novo Deus, esse novo que eles não conheciam, levaram então o apóstolo ao Areópago, que é uma espécie de tribunal da justiça, ou um conselho, um lugar a céu aberto que julgava então os atos dos gregos, dos atenienses. E ali ele foi questionado: podemos saber que nova doutrina é essa que você prega, que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos essas coisas estranhas, esquisitas, e nós queremos saber mais a respeito disso. O interessante é que Paulo ele usa a própria filosofia da cidade dos gregos, a própria literatura deles, para apontar para o Deus verdadeiro. Ele usa a cultura deles para apontar para o Deus verdadeiro. E Paulo diz: andando pela cidade e observando todos os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele a quem eu estou anunciando. É verdade, os gregos tinham muitos deuses, e para que nenhum desses ficassem de fora de suas homenagens ou de suas reverências, e que nenhuma divindade fosse esquecida, eles levantaram esse altar ao Deus desconhecido. E esse foi o gatilho de Paulo. Paulo usou isso para alcançar os atenienses para algo que eles não conheciam, que é as Escrituras Sagradas. Ele faz uso da própria cultura dos atenienses para fazer o seu anúncio, e de forma imediata, de forma urgente, já denuncia o pecado. Olha, vocês estão adorando a um Deus falso. Venham e se arrependam dos seus pecados, pois o Deus verdadeiro não leva em consideração aquilo que vocês fizeram, mas a partir de agora vocês têm que se arrepender. Paulo denuncia o pecado, pois é necessário que as pessoas se arrependam antes de que Cristo volte para julgar os vivos e os mortos. Porque Deus estabeleceu um dia em que voltará para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu a certeza disso, ressuscitando-o dentre os mortos, ou seja, Cristo Jesus.
Como diz a bela estrofe do hino Cristo para Todos, a pregação da Boa Nova é urgente, de mãos dadas. Trabalhamos no Evangelho a semear, pois o nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Meus queridos, nesse período de Páscoa que nós estamos, nós ouvimos, lemos e meditamos sempre nessa maravilhosa notícia da ressurreição de Cristo Jesus. Esta é a boa nova, porque ela salva, porque só por meio da obra completa de Cristo que nós temos esperança da vida eterna, que nós temos a certeza da salvação, que nós temos perdão de todos os nossos pecados. Nós estaríamos condenados sem a obra de Cristo. Nós estaríamos condenados porque nenhum ídolo falso, nenhum ídolo que é inventado por mãos humanas, por mentes humanas, que é adorado e levantado por mãos humanas, nenhum deles é verdadeiro. E não sendo verdadeiro, nenhum deles pode salvar, seria capaz de conquistar para a humanidade o que Cristo conquistou. Por isso, como o apóstolo Pedro diz, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. E o Espírito da verdade que Cristo enviou, que habita em vocês, os auxiliará para isso. Em meio a tempo de desespero, aflição, angústia, também devido à pandemia, mas devido a todos os outros conflitos sociais e pessoais que rodeiam a nossa vida, que nós, confiando nessa palavra de Cristo, no amor que Deus tem para conosco, sejamos luzeiros para o mundo, mostrando a todas essa esperança que temos nesse Deus que é conhecido por nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nós aqui estamos diante de Ti para louvá-lo e agradecê-lo. Agradecê-lo porque diante de tantos sofrimentos, aflições e angústia, nós temos muitos motivos para nos alegrar e sermos gratos. Somos gratos principalmente pela Tua obra de restauração, de justificação para conosco. Diante de Ti, nós não somos merecedores de tamanha graça que concedeste a nós por meio de Seu único Filho, Jesus Cristo.
Ele se entregou por nós, foi servo fiel, foi cordeiro e assim, levado ao matadouro, mesmo sem dizer uma só palavra, sem em nenhum momento querer sair ou querer desviar dessa missão que teve, ele se entregou. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos porque és o Deus conhecido por nós. És o Deus que criou o mundo em 6 dias, criou tudo o que há. Nós te agradecemos por tudo isso. Somos gratos por cada uma pessoa que cerca as nossas vidas, mesmo que nós não conhecemos todas elas, mas sabemos que se não fosse pela tua misericórdia, nada disso seria possível. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Agradecemos também por todos aqueles que nessa semana completaram mais um ano de vida. Assim lembramos do Christian Marques de Oliveira no dia 10, do Carlos Eduardo Luiz Soares, o presidente da nossa congregação, no dia 13, a minha amada mãe no dia 14, Dona Ivânia, no dia 14 também o pequeno Rafael Justino Odilon, e no dia 15 o Newton Germano Schenck. Também nesse dia 17, a Evelyn da Silva Schroeder também completa mais um ano de vida. E tantas outras pessoas que aqui nós não mencionamos, que nós não lembramos, mas que certamente estão gratas por ter chegado até aqui e agradecer. Até aqui tu nos tem ajudado. Ó Senhor Deus, nós te louvamos por isso e por tantas outras bênçãos que nós não reconhecemos diariamente, mas que sem a tua permissão não chegaríamos a nós. Nós também queremos pedir ao Pai, ó querido Pai amado, pelas nossas dores e aflições, pois assim tu disseste que tudo que em seu nome for pedido, irás ouvir, irás atender. Atende as nossas súplicas, ó querido Deus. Nós pedimos pelo nosso país, pelo nosso mundo, que passa por esse momento de aflição, de angústia, que é a pandemia devido ao coronavírus. São momentos que jamais, que há muito tempo não são vividos, há mais de 100 anos não acontece algo do tipo. E nós, inexperientes nisso, vamos aprendendo a cada dia que não somos únicos nesse planeta, que nós também zelamos pela vida um do outro, pois nós vivemos movidos ao teu amor, a olhar uns para os outros. Por isso pedimos que consigamos assim aprender a cada dia mais, olhar pela vida de nosso próximo, seja não saindo de casa, ou seja trabalhando em nossos serviços que afetam diariamente. Por isso pedimos também por esses trabalhadores que diariamente, indiretamente ou diretamente, trabalham para que isso seja o mais rápido possível, seja melhorado. Por isso nós te pedimos e colocamos aqui todos os nossos pedidos, todas as nossas intercessões diante do teu altar, pois só tu tens esse poder de nos livrar do mal, de todos os nossos pecados e todas as nossas angústias, assim como as demais coisas que nós incluímos na oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos todas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, queridos irmãos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez neste culto, ainda assim virtual, distante, mas estamos todos unidos no corpo de Cristo. Somos todos membros do corpo de Cristo. Por isso, estendo aqui a bênção a vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Fiquem com Deus e se cuidem. Até mais.